Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Tcheco. Sim, vamos falar sobre o Tcheco. Talvez o vídeo aqui mais aguardado para algumas pessoas. Vou dar aqui a minha opinião a respeito dele, se eu acho que ele tem que ficar, se eu acho que ele tem que ir embora. Vou analisar aqui o trabalho dele, vou dar aqui a minha opinião. Enfim, vai ser um vídeo aí um pouco longo, mas eu acho que é um vídeo extremamente importante aí para tirar dúvidas de algumas pessoas aí que acham que eu só critico o Tcheco, né? Que eu só persigo o Tcheco. Então, vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, rumo a 2.200 inscritos. Para você que acompanha os vídeos aqui no canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, acione o sino das notificações, isso é extremamente importante, assim como o seu compartilhamento. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo a 2.200 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, né, para falar a respeito do Tcheco e se eu acho que ele tem que ficar, né, para dar aqui a minha opinião e tudo mais. Só que eu preciso esclarecer algumas coisas, né? Tem alguns pontos aqui que tem algumas pessoas, e aqui eu não tô falando de todo mundo, tá? Eu não tô generalizando, não tô falando de todo mundo, isso é muito minoria, mas assim, tem pessoas que não entendem, né, o que a gente defende, né, o que a gente pensa em relação a um clube de futebol, né? Primeiro de tudo, né, ninguém é maior do que o Paraná Clube, tá? Ninguém é maior do que o Paraná. Jogador não é maior que o Paraná, técnico não é maior que o Paraná, presidente não é maior do que o Paraná, tá? Para deixar claro isso. Não existe ninguém maior do que o Paraná Clube. Ponto. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, jogador de futebol vai embora. Técnico vai embora. Presidente vai embora. O que fica é a instituição e a sua torcida. Tanto que o Paraná está nessa situação por quê? Por causa de presidentes incompetentes que passaram pelo Paraná, que destruíram o Paraná. Esses caras foram lá, fizeram o que fizeram, destruíram o clube e foram embora. E o clube ficou nessa situação. Então, vocês têm que ter noção de que jogador de futebol vai embora, que técnico vai embora, que presidente vai embora. E nós estamos falando, né? Nós estamos falando desse clube aqui, ó, do Paraná Clube. Nós não estamos falando, e aqui eu falo com todo respeito, mas nós não estamos falando de um Patriotas. Nós não estamos falando de um Apucarana, de um Grêmio Maringá, de um Araucária. Nós não estamos falando desses times. Nós estamos falando do Paraná Clube. Então a pessoa que chega para defender esse escudo aqui, a pessoa que chega para vestir a camisa desse clube, para defender esse clube, esse cara, é claro que ele tem que ser incentivado, é claro que a gente torce por esse cara, é claro que a gente vai dar o apoio necessário para ele, só que tem que cobrar esse cara também. Até porque ele está sendo pago para fazer isso. Ele não está lá defendendo esse clube, as cores desse clube de graça. Ele não está defendendo lá de graça. Ele está sendo pago para isso. Então esse cara tem que ser cobrado também. Se ele está fazendo alguma coisa errada, seja jogador, técnico ou presidente, dirigente, o que for, esse cara precisa ser cobrado. Esse cara precisa ser questionado. Porque se você ficar passando pano toda hora, vai acabar sendo normalizado isso. E aí o cara vai se achar o bambambam bam, bam, e vai continuar fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque ninguém está cobrando ele. Então ele vai continuar fazendo lambança. Então é isso que vocês têm que entender, gente. E esse canal aqui vai ser justamente para isso. Eu vou torcer por cada um que for passar pelo Paraná, vou torcer por cada jogador, vou torcer para cada técnico, vou torcer para cada presidente. Enfim, eu quero que esses caras que forem defender o Paraná Clube de agora e no futuro, de agora em diante, eu vou torcer para esses caras. Eu quero que esses caras deem certo no Paraná. Só que eu vou cobrar também. Se eu estiver vendo alguma coisa ali que tá errado, se eu ver ali um cara que tá fazendo um corpo mole, se eu ver ali um cara que tá
fazendo alguma coisa errada, eu vou cobrar esse cara. Aqui não vai ter passada de pano. Não vai ter passada de pano para quem quer que seja, porque eu tô defendendo o Paraná Clube. Eu não tô defendendo o técnico, eu não tô defendendo o jogador, eu não tô defendendo o presidente. E outra coisa, aqui não tem nada, aqui não tem um centavo vindo do clube. Não tenho, tá? Eu não tenho ligação nenhuma com o diretor, com o técnico, com o presidente. Eu não tô lá dentro da Vila Capanema 24 horas por dia. Eu não tô lá dentro do CT 24 horas por dia. Aqui não tem nada vindo do clube. Nada. Aqui é 100% eu, como torcedor, falando de um torcedor para torcedor. Então eu quero deixar muito claro isso, gente. E eu vou continuar apoiando, vou continuar torcendo, vou querer muito que dê certo, quem quer que seja que estiver lá dentro, mas eu vou cobrar também. Eu vou cobrar também, independentemente do que seja. Então, com relação ao Tcheco, né, depois que eu fiz esse pequeno desabafo, falando a respeito do Tcheco, como eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Quando o Tcheco chegou, quando o Tcheco foi anunciado como técnico do Paraná Clube, eu falei que ele é o melhor nome para dirigir o clube neste momento, né? Ele foi a escolha acertada. Foi uma escolha muito, muito acertada pela diretoria. Eu falei isso aqui, eu comemorei a chegada dele. Ele fez um bom trabalho dentro das limitações do clube, dentro do que o clube poderia dar a ele, dentro de todas essas possibilidades, ele fez um bom trabalho, né? Ele fez um bom trabalho. Ele garantiu o acesso para o Paraná e deu o título da segundona para o Paraná. Então, se a gente for analisar, o trabalho dele é bom, né? Questionamentos. As únicas coisas que eu questionei do Tcheco, né, e que eu ainda continuo questionando, só que agora, claro, né, a temporada praticamente do Paraná dentro de campo já acabou, mas as únicas coisas que eu questionava do Tcheco era insistir com um jogador que claramente não poderia ser titular, né, casos aí de Carlinhos e tudo mais, né, continuar insistindo com esse tipo de jogadores. Tá certo que o Eltinho não tinha condição de estar em campo, ele estava machucado e tudo mais, só que eu acho que o Paraná poderia ter procurado um outro cara para substituir o Eltinho. O Tcheco poderia ter procurado, dentro do próprio elenco, alguém que pudesse substituir o Eltinho, porque o Carlinhos não estava dando condição, né? De manter o esquema com 3 zagueiros, né? Que na minha opinião o Tcheco tinha ali oportunidade para testar uma outra formação tática, principalmente jogando fora de casa, né? O Tcheco teve oportunidades para fazer testes ali, como por exemplo contra o Foz do Iguaçu, né? Quando o Paraná ficou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Eu acho que ali o Tcheco poderia ter mudado o esquema tático do time. Contra o próprio Iguaçu, embora, né, o gramado lá não desse as melhores condições, mas eu acho que ele também poderia ter usado alguma outra formação. Então, assim, insistir com o esquema com 3 zagueiros eu estava questionando demais, né? Então, era isso que eu estava questionando. E é claro também eu questionei o erro dele, que na minha opinião foi um grande erro, no jogo contra o próprio Iguaçu, em que o Carlinhos, mais uma vez, estava fazendo um péssimo jogo, ele perdeu uma chance incrível dentro da área, errou tudo que ele poderia errar e ainda mais um pouco, tomou um cartão amarelo besta e o Tcheco não tirou ele no segundo tempo. O Tcheco manteve esse cara no segundo tempo e logo no início, o que o Carlinhos fez? Tomou um segundo cartão amarelo besta e foi expulso. E para quem não sabe, né, para quem não acompanhou mais aprofundadamente, né, a situação do Paraná, o Paraná, se perdesse aquele jogo para o Iguaçu, o Nacional vencendo o seu jogo, o Nacional iria encostar no número de pontos que o Paraná Clube. O Nacional ia ficar com o mesmo número de pontos que o Paraná. O Paraná, naquele momento, estava em quarto colocado. Em quarto colocado. Se o Paraná tivesse perdido aquele jogo para o Iguaçu, além de ver, é claro, o Iguaçu encostando mais, iria ver o Nacional com o mesmo número de pontos. Aí a gente teria que torcer para que os critérios de desempate ficassem a favor do Paraná. Porque se ficasse em contra, o Nacional teria tirado o Paraná do G4. Graças ao quê? A um erro que, na minha opinião, foi tanto do jogador, óbvio, quanto do treinador também, que não tirou ele, que não substituiu ele. Então, esses são os meus questionamentos.
Agora, no geral, eu não tô pedindo a cabeça do Tcheco, tá? Eu não tô pedindo a cabeça dele. Eu gostei muito do trabalho dele. Eu acho que se ele tiver um elenco muito melhor do que ele teve, eu acho que ele pode fazer um grande trabalho, né? E eu quero o Tcheco pro ano que vem. Eu quero o Tcheco pro ano que vem. Eu quero ver o Tcheco como treinador do Paraná no ano que vem. Eu torço para que isso aconteça. Inclusive, quando eu encontrei com ele pessoalmente, eu fiz essa pergunta para ele, né? Eu fiz essa pergunta para ele. Falei: "E aí, Tcheco, né? Vai ficar pro ano que vem, né?" O que ele falou, né? Não, claro que em tom muito brincalhão, ele falou: "Eu não sei nem se eu vou estar vivo no ano que vem. Vamos ver", né? Na entrevista coletiva, na entrevista que ele deu na Transamérica, né? Na manhã da última terça-feira, ele havia falado que ele quer permanecer no Paraná. Só que ali, é claro, tem inúmeras questões, né? Como, por exemplo, o Paraná vai ter eleições aí no final do ano, aí tem que ver isso, e é claro, também tem que ver se não vai aparecer uma proposta sedutora para ele. E essa frase se encaixa perfeitamente naquilo que eu acabei de falar no início do vídeo. Jogador vai embora, técnico vai embora, presidente vai embora. Ou seja, se aparecer uma proposta irrecusável para o Tcheco, ele vai embora do Paraná. Ele vai embora. Então, gente, quem está lá dentro, é claro que tem que ter o incentivo, tem que ter a torcida, tem que ter o empurrão, mas é claro que também tem que ter cobrança. Porque esses caras estão sendo pagos para isso. Esses caras estão sendo pagos para isso. E se a gente tá vendo que tá alguma coisa errada, que tem alguma coisa errada, a gente tem que cobrar, a gente tem que questionar. E é isso que esse canal aqui vai fazer e vai continuar fazendo. Porque eu quero o bem do Paraná. Eu quero o bem. Eu não torço contra, eu não tô perseguindo ninguém, eu não quero a cabeça de ninguém. Não é isso. O que eu quero é ver gente responsável, gente competente, gente que quer colocar o Paraná no lugar dele, aonde ele nunca deveria ter saído, ou até mais além. É isso que eu quero ver. É isso que eu torço, é isso que eu cobro, é isso que eu questiono, porque eu quero ver o Paraná numa prateleira nunca antes vista. É isso que eu quero. E é isso que eu vou continuar aqui exigindo de quem quer que seja o comandante do Paraná, o técnico do Paraná, jogador que está lá dentro, independentemente do que seja, de quem seja, eu vou continuar torcendo, vou continuar apoiando, mas óbvio que eu vou continuar cobrando e questionando. Então, só para responder, né, as perguntas, eu sim quero muito que o Tcheco fique no Paraná Clube para o ano que vem. Eu achei que o trabalho dele foi bom, né? Dentro das limitações do elenco, o trabalho dele foi bom. E eu acho que teve ali um certo momento, um certo ponto, que eu estava questionando as escolhas dele. As escolhas dele. Não pedindo a cabeça dele. Não falando fora Tcheco. Ah, empatou o jogo, fora Tcheco. Eu não falei isso. O que eu fui foi questionar as escolhas. E não pedir a cabeça dele. Então, respondido essas perguntas, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu quis dizer. E é isso, né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Tem muita coisa aí para acontecer e vamos ver se o Tcheco vai ficar para a temporada do ano que vem. Enfim, essa é a minha opinião a respeito do Tcheco e quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você quer a permanência do Tcheco? Você achou que o trabalho dele foi bom? Ou você acha que o Paraná tem que ir em busca de um outro treinador para o ano que vem? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!